consegue ter o contato sem ir lá presencialmente, porque são de grupos de risco, tá bom? Tá certo. Ó, nós vamos começar já o Bom Dia Ferraz entrevistando ele que está presente aqui, Marcos Dornel. Pode abrir a tela, Lucas? Tem muita coisa boa aí, hein, pessoal? Ó, você que está chegando agora, que não viu a enquete do dia, já clica da lateral aí e vota na enquete. Uma enquete muito importante. A gente quer saber sua visão sobre os possíveis, os pré-candidatos a prefeito da cidade. Na questão econômica, tá, gente? Dinheiro. Vocês acham que essas pessoas que estão aí vindo sabem lidar com isso? Vai saber administrar? O Zé tá fazendo uma ótima administração na questão econômica. Então vocês podem votar nesses perfis aí. O que é sintonia? Já ia te pedir para falar sobre isso, porque o Daniel Medrado perguntou, e por que não colocou o nome dos outros pré-candidatos? Que tem bem 4 aí que ficaram de fora. O que acontece, pessoal? Essa plataforma disponibilizada pelo Facebook, ela só pode colocar no máximo 4 pessoas. E eu coloquei, isso aí foi eu que coloquei, o Zé Biruta, que é o prefeito atual, e já falou que é pré-candidato a prefeito, e os nomes hoje que estão circulando com mais intensidade nas internet, as pesquisas, as últimas que eu tive acesso, que eu não posso divulgar, por esse motivo foi o critério. Porém, das outras vezes nós vamos colocar, e eu já fiz isso outras vezes, coloquei 4, depois eu mudei, coloquei mais 4. Todo mundo sabe que todos, sem exceção, tem aqui liberdade para poder vir aqui e a gente falar das pessoas. Abinildo Santos tem uma pergunta para você, bem rapidinho. Quero mandar um abraço aqui pro Elton Lima, que chegou, Solange Lima, um abraço, meus tios. Abinildo Santos perguntou o seguinte: Tô de azul. Qual foi o resultado da enquete de ontem? Que ele disse que passou batido ontem, foi beber água, quando voltou a gente já tinha falado. 79% das pessoas votaram. Não, 79 não, foram 40. Me perdi. Eu não me recordo o nome. Eu sei que ficou Juliane Galo em primeiro. Na cabeça. O Ismael Obaminha em segundo. Beirando. Terceiro lugar ficou o William do Gás e no rabo da gata ficou o Aurélio Alegrete. Longe. Isso mesmo, foi esse o resultado. No rabo da gata. Ficou no rabo da gata. Não dá certo. Então esse foi o resultado. Eu não me lembro a porcentagem a gente não lembra, mas foi essa sequência sim. Vamos conversar com o Marco. Renato Ourives, meu amigo. Renato, nós precisamos agendar. Gente, eu quero falar com vocês. A minha página tá no jeito aí, Lucas? O que acontece? Daqui a pouco você vai colocar. No dia 10 agora de agosto eu me afasto, infelizmente, oficialmente, do programa de apresentação. Aí eu vou lá no Dornel dar entrevista, aí eu vou em um monte de lugar ser entrevistado. Mas aqui... Você não vai, que dia 10 eu me afasto também. É verdade, né? Ele vai se afastar também. Mas tu vai pôr alguém lá? Vai. Tá. Então eu vou lá com essa outra pessoa. Sim. O que acontece? Eu vou me afastar enquanto pré-candidato. O Júnior vai continuar da bancada aqui do Bom Dia Ferraz. E vai ter outras programações de sabatinas, de debates. E aí o meu amigo Renato Ourives já está sendo convidado, ele sabe disso. A minha amiga também, a jornalista Carla Fiamini, também vai vir reforçar o time conosco aqui. Dois grandes profissionais. Dois grandes profissionais, e eles vão nos ajudar. Eu não vou ficar de fora, né? Vou fazer outros trabalhos. Mas eu quero já aproveitar o ensejo e pedir para você curtir minha página, você que está me assistindo, Jairzinho Cenário, que lá que a gente vai falar, arrochar, vai ter muito bate-papo, vai ter muita enquete, vai ter muita coisa boa lá no Jairzinho Cenário. Já estamos chegando à marca de 1000 pessoas que já curtiram a minha página. E também tem o meu perfil, que eu estou criando outro perfil, Jairzinho Ambrósio 2, porque eu já tenho 5.000 amigos. Claro que tem alguns espiões lá também. Mas 5.000 amigos e tem 2.000 pessoas que já estão me seguindo. Então as pessoas estão me mandando convite, eu quero já pedir desculpa que eu não estou conseguindo aceitar lá no Jairzinho Ambrósio. Então eu estou criando o segundo perfil do Jairzinho Ambrósio, para a gente poder ter esse acesso mais rápido. E assim for criar, Jair, você divulgar aqui oficialmente, né? Para alguém agora não correr antes e criar qualquer perfil aí com sua carranca. Não. Pode chamar carranca, né? Eu aviso. Sua carranca. Isso, avisa, porque aí as pessoas é bom para ter esse contato também. Tem muita gente participando, dizendo que vai ganhar esta pizza. Lembrando, bota aí o retrato, Lucas. Tem um sorteio de 2 pizzas. Hoje é o dia da pizza. Hoje. A parceria de Jair com a pizzaria... O Ala, que ainda não está sabendo que está nesta parceria, mas a amizade é tudo, né? Você vai concorrer a 2 pizzas de qualquer sabor. Quem vai escolher se é doce, se é salgada, é você. Lembrei, tá minha irmã aqui, meu pai e minha mãe, eles confirmam pra você de casa. Sabe que em Petrolina tem pizza de bode, de carne de bode? É a coisa mais gostosa do mundo. É a coisa mais gostosa do mundo. Quando você falou que tem pizza de bode, eu imaginei o bode com a maçã na boca. Não, eles pegam o bode com
cozinha, de cozinha não, frita, né? Desfia ali. É o bode de Horácio? É. Não sei se é o bode de Horácio, mas pense no bicho. Qualquer dia eu vou trazer um retrato de Petrolina num espaço gastronômico chamado Bodódromo, que são mais de 20 restaurantes. Vocês sabem que sexta-feira o programa é mais despojado, tá, gente? A gente brinca na semana, mas sexta-feira eu libero o Júnior aí, tá? Porque é mais... Sexta-feira a gente já tá no clima de isolamento, mais ainda social dentro de casa, né? Graças a Deus. Tomara que vocês não vão bater perna no meio da rua, que depois o Júnior vai passar. Daqui a pouco. Como tá o aqui, índice. o índice aqui de Ferraz de Vasconcelos. Vamos conversar com ele, que já está aqui, rachando o bico. Marcos Dornel. Marcos, as pessoas da cidade de Ferraz, né? Claro que a gente não tem só pessoas que assistem, muita gente de Poá nos assiste. Nós abrimos espaços agora para os pré-candidatos, não só da cidade, mas qualquer região. Eu, como já conheço o Marcos, a gente nós já fizemos, né, programas simultâneos juntos, e eu fiz questão de convidá-lo para participar do Bom Dia Ferraz. Marcos, antes de mais nada, se apresenta para as pessoas da cidade. Quem é Marcos Dornel? Bom, bom dia. É difícil acompanhar aqui com essas duas figuras e não rir. Fazia muito tempo que eu não ria tanto antes de entrar até na pauta. O Júnior é um cara que eu sempre fui fã dele pelo vídeo e agora mais ainda. Bom, pessoal de Ferraz, bom dia. Bom dia, pessoal aí do Alto Tietê e do mundo, né? Porque hoje a web nos leva para o mundo. Marcos Dornel, 58 anos, 2 filhos, 3 netos. Não parece, né, que nem o Bami. É o mesmo modelo. O meu neto mais velho tem 18 anos, vai fazer 18 anos. Temos 58 anos, aonde muito bem vividos, onde parte desses 58, pelo menos uns 40 e pouco na política de bastidores. E que nem o Jair, nós estávamos conversando, ele já me conhece, e agora a gente resolveu colocar nosso nome à disposição, até porque a própria Bíblia, citando o Jair, eu sou teólogo, sou pastor batista há quase 30 anos, e a gente fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então esse é o Marcos. Bate-papo com o Dornel é a página que a gente apresenta, hoje, segunda, quarta e sexta, às 18h30, também é muito despojada, mas nem tanto, eu preciso levar o Júnior para lá. Eu acho que eu vou roubar o Júnior do Jairzinho. Mas muita gente já me conhece, e o pessoal de Ferraz, principalmente, parece estranho que daqui até o dia 10, no bate-papo com o Dornel, praticamente vão quase todos os ferrarenses aí, às vezes vão para lá. Foi já agora o Daniel Balck, antes de ontem, agora vai a Juliane também, vai a doutora Elane, parece que a Priscila também, parece que o pessoal tá vindo daqui da TV Cenário, tudo lá para o bate-papo, mas tá bom. Então aí, Jairzinho, obrigado mais uma vez, obrigado de coração, a gente está aqui. O TV Cenário para nós é um baita de um canal que, graças ao Jairzinho, ao Júnior e toda a equipe, veio conquistando. O Júnior falou uma coisa muito importante, que a gente entra em muitas páginas, Júnior, e a gente vê cada figura que é lá da Arábia, lá não sei da onde, e realmente o pessoal que segue o Bom Dia Ferraz é de verdade, o bate-papo também. O pessoal às vezes fala, nossa, a audiência do bate-papo, não, mas o meu pessoal é de verdade, gente. E eu espero que também os meus apoiadores sejam de verdade. Com certeza, é isso aí. Pessoal de casa, o Dornel, ele é pré-candidato a vereador, a pauta vai ser principalmente voltada às eleições, claro, de pré-campanha. Para quem não sabe, nesse momento a gente não consegue falar de projetos, nada mais, mas a gente pode falar de tendências, como está a cidade, por que se colocou à disposição. Dornel, nós sabemos que você sempre foi de bastidores. Sim. Você sempre ajudou, você sempre articulou, e é a primeira vez que você se coloca à disposição na cidade de Poá. Eu quero que você fale para as pessoas de casa por que você se colocou à disposição dessa vez para ser pré-candidato e, consequentemente, candidato a vereador na cidade. Ok, Jair. Pertinente sua pergunta. É o seguinte, como eu falei, eu tenho 58 anos de idade. São 58 anos de política. Aí o cara fala, pô, você nasceu... Eu nasci num berço já político, meu pai. Eu nasci em São Miguel, pra vocês saberem, na favela Nitro-Operária, vocês devem conhecer ali em São Miguel. E eu nasci em 62, meu pai já era político. Na época, meu pai era do Partidão, que a gente chama. Fazia parte da equipe do Ulisses Guimarães, de outros políticos daquela época, foi assessor do Ulisses e tudo. Em 64, quando veio o golpe, a revolução, sei lá que nome querem dar, a gente foi obrigado, e aí não preciso entrar muito em detalhe, a mudar-nos para Santos. E levaram meu pai para Santos, juntamente com a minha família, eu tinha quase 3 anos, praticamente naquela época da ditadura, nós tivemos que ir embora, e eu cresci em Santos praticamente minha vida toda. E sempre politizado desde cedo, na minha adolescência, já meu pai me ensinou tudo de política, convivi com políticos de renome naquela época, ícones realmente, que hoje é difícil a gente encontrar, mas eu tive a oportunidade de conviver com pessoas de altíssimo nível da política nacional até hoje. Há 21 anos atrás,
Lá em Santos, só para entender um pouco a trajetória do bastidor, fui assessor de deputado, fui assessor de prefeito, fiz campanha de vereador, fiz o meu pastor na época lá, vereador por 2 mandatos, vice-prefeito, secretário de saúde e por aí vai. Aí viemos embora 21 anos atrás para o Alto Tietê, né, onde eu estou em Poá há quase 20 anos, e sempre bastidor. Meu pai, Jair, ele foi um político assim, fantástico. Eu aprendi muita coisa, um cara super inteligente e nunca quis ser candidato também. Trabalhou nos bastidores de muita gente. Nomes emblemáticos, o Mané tá aqui no estúdio, não sei se ele vai lembrar lá de anos atrás, Marcelo Gato, Nelson Fabiano, Moacir de Oliveira, e Rubens Lara, Oswaldo Justo e por aí vai. Thelma de Souza, que foi uma das melhores prefeitas de Santos, praticamente cresceu comigo na minha casa, o pai dela era o Joaquinzão, meu pai também chamava Joaquim, então tudo isso aí. O que acontece? Você falou dos bastidores. A gente trabalhou para muita gente aí. Aí eu vou falar dos 12 anos, 20 anos para cá, certo, quando eu cheguei em Poá, e Suzano. Fui assessor de gabinete do Marcelo Cândido, prefeito por 2 mandatos. Primeiro mandato, segundo mandato eu não acompanhei até o fim, que eu fui para Poá. E em Poá, eu comecei trabalhando, que o Testinha me convidou, na época o prefeito Testinha, para vir para Poá, trabalhei na cultura, trabalhei no meio ambiente, trabalhei fiscalização, um monte de coisa. E aí eu sempre bastidor, Donel, você tem que ser candidato. Eu falo, não quero isso. Sabe, eu prefiro ser o cara que não aparece. Então, eu exerci muita função de bastidores que você, realmente, você sabe disso, Jair, que você está há anos também nessa estrada, você não aparece politicamente. Até porque eu tenho muito orgulho de toda a função que eu exerci até hoje, ainda que fosse cargo comissionado, o famoso cargo de confiança de antigamente, eu não fiz política. Eu fiz aquilo que o cargo me pedia para fazer. Então, tem hora que você tem que fazer política e hora que não. Só que eu me decepcionei tanto, Jair. Eu não preciso falar muito aí pro pessoal de Poá que está me assistindo, que sabe o estado que está a cidade, o estado que está o legislativo. Para você ter uma ideia, na frente do meu condomínio em Nova Poá, onde eu moro, o riacho, o córrego, ele agora entupiu. O encanamento tá um fedor danado, tá aquele cheiro. E aí eu entrei em contato com o pessoal da prefeitura como munícipe, porque eu conheço todo mundo lá. E eu não vou falar quem, porque fica chato, mas a resposta foi, Donel, nós vamos ser muito sinceros com você. Nós não temos máquina, nós não temos pessoal, nós não temos contrato com a empresa que poderia fazer isso. Significa o quê? Você está no mato. Então hoje não tem, inclusive, maquinário. Você vê que estão mostrando grandes obras aí, Poá, coisa linda. Mas peraí, o básico, o saneamento. Quer dizer, entope um córrego, você precisa do hidrojato para desentupir aquilo. E não tem mesmo, e nem contrário. Aí quando eu olho para isso, olho para o legislativo, que hoje está um show de horrores, Poá, eu falei, não tem mais como. E muito importante salientar uma coisa, Jair. É a mesma coisa que ser pastor. Você não é pastor porque você quer. Você é pastor porque você tem vocação e você recebe um chamado de Deus. Para quem é evangélico vai entender isso? A mesma coisa aconteceu agora. Eu tenho um grupo que anda comigo há muito tempo. E falaram, poxa, você fez tanto por tanta gente. E tantas exceções. Por que você não se coloca? A gente está com você. E isso foi... Tive que conversar com a Luciane, que está aqui, com a minha esposa, com a minha família. Que eu nunca quis realmente estar botando lá, porque você sabe que é pesado um cargo eletivo. Não é fácil. Até por isso. Muito importante essa fala, e é em cima do que você frisou sobre o legislativo e o executivo. É claro que nós não somos da cidade de Poá, mas a gente todo dia tem pauta destinada para Poá, das coisas que a gente percebe não só através da assessoria de comunicação da prefeitura, mas também de algumas páginas que a gente vê, enquanto a sua também, divulgando as ações da cidade. O que parece é que não existe, porque assim, poder executivo e legislativo são 2 órgãos distintos, mas precisam andar em harmonia. Na minha opinião, na prática deveria ser isso. Mas não é isso que, na prática, a gente consegue enxergar do papel de vereador e com a prefeitura. Como que na sua visão é lá, o Dornel? Porque assim, esses dias eu vi, o papel do vereador, dos vereadores, o principal papel dos vereadores é o quê? É investigar o prefeito, saber como é que tá as finanças, mas eu consigo ver algumas coisas que acontecem na cidade que transcende essa questão de fiscalização. Parece mais politicagem na minha visão. Eu vou dar um exemplo e eu posso dar até direito de resposta no que eu vou dizer, e eu gostaria que você respondesse e se atesse no que eu vou te perguntar.
Esses dias atrás nós mostramos uma ação do vereador Saulo Souza, né? Saulo Souza da cidade. É Saulo Souza, né? Saulo Souza. Saulo Souza, que parece que é pré-candidato a prefeito da cidade. O prefeito entrou tem uma liberação de um valor destinado para a cidade, para poder fazer, para arrumar aquela praça central da cidade de Poá. Está sendo uma guerra entre o legislativo e o executivo para poder barrar aquela construção. E aí eu percebo que foi isso que eu acabei de dizer. O papel do legislativo, claro que é fiscalizar, mas parece que o peso está sendo muito grande pensando nas eleições deste ano. E eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. Puxa, perfeito. Adoro. Tem duas coisas muito importantes que o povo... eu sempre digo uma coisa, Jair. Nem sempre o bom pregador é um bom pastor e nem sempre um bom pastor é um bom pregador. Nós temos visto vereadores... E tá aqui, o Saulo Souza era meu amigo, porque eu não sei se é ainda, porque faz quase um ano que ele não atende telefone meu, ele não atende mensagem minha. Inclusive o partido que estava comigo, que era o Avante, ele foi lá por cima e conseguiu. Hoje ele está no Avante porque eles fecharam lá por cima. Eu não sei o que aconteceu até hoje. Meu grande amigo Vacareza, ainda esses dias tive uma discussão com ele, porque o Vacareza é do Avante também. Mas muito pertinente isso pelo seguinte: primeira coisa, você falou uma coisa importante do legislativo com o executivo. Eu, na minha visão, Jair, até a visão política que a gente tem de anos, o legislativo e o executivo eles têm que andar em conjunto. Mas em conjunto, assim, o legislativo, fica bem claro uma coisa, e eu defendo o mandato participativo assim até morrer. Porque eu tenho que, como vereador, representar o povo. Eu não fui eleito para representar o prefeito. O que está acontecendo em Poá hoje, em muitas cidades do Brasil, e hoje o pessoal de Poá fala no G9, né, mas não é G9 não, gente, eu sempre falo que era G16. E num certo tempo ele virou G9. O prefeito fez ou deixou de fazer alguma coisa, porque ele tinha 16 vereadores a favor e um contra. Agora ele tem mais contra, então alguma coisa aconteceu. Só que o legislativo tem que de uma vez por todas colocar uma coisa, a função é fiscalizar, você falou tudo, fiscalizar os atos administrativos e executivos do prefeito, e não o prefeito. O que está acontecendo hoje, uma oposição, que eu digo que, eu não vou falar aqui ser pejorativo, não vou generalizar, mas uma oposição que não está fazendo política. Porque uma oposição saudável e política é uma coisa. Agora, fiscalizar o prefeito, eu não quero saber se o prefeito foi jantar 9 horas, 10 horas, se ele é bonito, se ele é feio. Aliás, o pessoal fala pra mim, Jair, que o Jean me paga pra falar bem dele. Pelo amor de Deus, você já passou por isso. O dia que eu for pago pra falar bem do Jean, eu prefiro deixar minha mulher ficar com ele. Né? Brincando. Porque, vou passar minha conta pro Jean. Sabe, vou passar minha conta pra ele, porque eu tô passando grandes dificuldades. Segunda-feira entrevistei o Rodrigo Achiuchi, acho que falaram que também me vendi pra ele, é meu amigo de anos, e ele deixou claro. Então o que acontece hoje é um ataque assim, agressivo, pejorativo e pessoal ao prefeito, ao cidadão Jean Lopes, e estão esquecendo de fiscalizar realmente as atitudes como administrador, os atos do executivo. Então o vereador, para completar a tua pergunta, o que acontece hoje em Poá eu sempre digo uma coisa, quando o prefeito é ruim, a Câmara é ruim. E vice-versa, quando a Câmara é ruim, o prefeito é ruim, porque ele não tem... Então, o dia que o vereador em Poá, Jairzinho, só me desculpa eu tenho que falar uma coisa que eu não posso deixar. Eu estou muito preocupado, inclusive, com o próximo mandato, tanto executivo como legislativo de Poá. Nós estamos num cenário que, se não houver uma conscientização, que a gente está tentando fazer em massa, nós vamos, talvez, ter a pior administração, tanto legislativo como executivo, da história de Poá a partir de 2021. Porque o que a gente está vendo de aventureiros, e gente se dizendo nova política. Porque quando falo novo, o pessoal acha que tem que ser um cara de 18 anos, 20... Não, pode ser um cara de 58, que nem eu. Mas o novo, que não vá deixar o povo de lado para representar o prefeito. Então o que está acontecendo hoje, os velhos estão bancando um monte de modinha, desculpa falar assim, né? Não estou querendo aqui atingir ninguém, tem muita gente boa, mas eu estou vendo muito candidato para pouco eleitor. E justamente, vamos voltar para a Bíblia. Claro. Reino dividido não subsiste. Então, a função hoje do político raposa de Poá, os mais antigos, vou falar agora de Poá e as outras cidades não é diferente, como hoje não tem mais coligação no proporcional, eles estão dividindo o máximo possível para poder o quociente ser bom para eles. Então hoje as chapas são obrigadas a estarem completas para poder sair. Não dá para fazer coligação. Não dá para fazer coligação proporcional, então vai sair aí 500 candidatos.
entendeu? Vai dividir tudo. Tem ruas lá, uma rua só de um bairro, que eu não vou citar aqui, tem 15 candidatos. E aí você imagina que quem vai se dar bem é aquele cara, ou que já está na cadeira, ou aquele cara que tem uma condição melhor. Então é isso que acontece. Então fica bem claro para o eleitor, não só de Poá, do Brasil, de Ferraz aqui. Gente, o legislativo, ele foi eleito pelo povo, ele representa o povo, ele tem que ser o interlocutor. Me perguntaram outro dia se eu sou a favor ou contra o Tribuna Livre. Aqui em Ferraz deve acontecer. Gente, quando o povo é bem representado, para que Tribuna Livre? Porque se eu votei, por exemplo, do Jairzinho, para me representar mais 1.000, 2.000 pessoas, sei lá quantos votos, no mínimo que ele tem que representar, porque eu acho que o vereador, você pode dizer, eu sou vereador do bairro tal, sou vereador... Para com isso, gente. Nós somos vereador da cidade. Então, no mínimo que tem que fazer o vereador é representar esse povo. Só que quando a gente vê, o cara vai lá, promete um monte de coisa, e quando entra lá, ele vai... Primeira coisa que ele faz, vai falar com o prefeito. Prefeito, o que você precisa? Não, é o que o povo precisa. E no meu caso, Jair, se o povo não participar do mandato meu, eu prefiro sair. Já falei isso para todo mundo. Ou você escuta o povo ou você não escuta ninguém. Tá certo. Gente, muito legal o bate-papo com o Dornel. Hoje nós temos 2 entrevistas. Nós já vamos falar mais um pouquinho, mais uns 10 minutos. E daqui a pouquinho tem aí o nosso amigo Mané do PT, que vai falar sobre também algumas questões da cidade, mas principalmente o que está acontecendo na cidade, que agora para mim já é prego batido, ponta virada. Eu tenho informação lá da executiva do partido estadual, do PDT, mas nós não vamos divulgar, não tenho autorização para fazer divulgação, mas para mim é pega o batido e ponta virada, estão tentando arrumar uma confusão aí, estão querendo, grupos aí, como ele disse agora, pessoas que estão à mercê de pré-candidatos da cidade, que a gente sabe disso. É diferente do grupo Cenário de Comunicação. Aqui, na bancada, não existe lado político. Eu sempre digo todos os dias, aqui não tem candidato a prefeito, tem candidato a vereador, tem candidato a nada. Aqui tem um grupo de comunicação. Mas existe grupos de comunicação que estão à mercê, né, de pré-candidatos a prefeito da nossa cidade. Grupos de fora que estão à mercê, né, de pré-candidatos. E até a pessoa já confidenciou isso pra mim, e eu falei ontem no programa, e a gente sabe que existe isso. Né? Mas aqui é imprensa séria, Dornel. Aqui a gente trabalha com seriedade. E apanha por causa disso, né? E apanha por conta disso. Então, o que acontece? Você se colocou à disposição, né? É um pré-candidato a vereador. Nós percebemos que a cidade perdeu muito com a receita lá, financeiramente falando. Você disse que igual Ferraz de Vasconcelos. Nós vivemos muita gente com várias bandeiras, querendo conquistar os votos, é normal numa campanha, mas o papel da sociedade é fazer a análise, saber entender se vale a pena continuar do jeito que está, por conta da economia, se é melhor voltar atrás, né, de que foi feito na cidade, ou se pode investir no novo, porque o novo, dependendo como for, eu digo dependendo como for, porque nós já apostamos no novo também, aqui na cidade, em vários lugares, e às vezes a gente erra, porque a gente deposita voto em cima das pessoas que a gente fala que é novo e acaba se arrependendo. Eu acho que Poá não foge disso. Eu acho que... Você gosta dessas perguntas, né? Ó, Poá não está fugindo disso. Eu queria que você, como um analista mesmo, uma pessoa que já circulou em vários grupos, que já trabalhou em pré-campanha, o que a sociedade precisa avaliar nesse conceito? O que o povo que está assistindo você da cidade de Poá, não só na questão do legislativo, mas também do executivo, precisa analisar para poder errar menos? Porque errar, infelizmente, o que se trata de política, a gente tem errado sempre, né, Dornel? Fazendo uma análise geral, primeiro você tocou num assunto importante, essa queda da arrecadação. Isso aí vem anos e anos. Só para o pessoal de Poá sabe, já faz pelo menos 17 anos que o Itaú fala, vou sair da cidade. Ninguém se programou. Ninguém se programou. O que acontece? Nós tínhamos aí, vamos falar do governo Eduardão. Foi um dos melhores governos que o Poá teve, né? Preciso fazer campanha com o Eduardão, um cara sensacional. O que acontece? Ele administrava a cidade com 130 milhões, 120 milhões, 130... Lógico, não podemos comparar anos atrás com hoje, porque em 2009 para 2010, que o ISS aumentou demais, que até o mérito do Roberto Marques, o que acontece? O Testinha pega uma prefeitura com um pulo de 100 e poucos milhões para 360 milhões. Ou seja, fazer política, eu sempre falo, com cheio de dinheiro é muito fácil. Então aí o Testinha começou a fazer grandes realizações, principalmente de obras, que nós sabíamos que no futuro isso custa caro para manter.
Então, quando você tem um orçamento aí de 400 milhões, é uma coisa. Aí você perde 40% que nem agora, não é que está faltando dinheiro. Pô, ainda tem hoje um orçamento de 360 milhões quase. Então, quando se falava de 1 milhão por dia, continua 1 milhão por dia. Só que não tinha tantos equipamentos construídos que merecem aí um total apoio e finanças por parte do município, não tinha tantos para manter em pé. Então hoje, Poá, ou faz parcerias, o terceiro setor tem que entrar em pesado, vai ter que fazer uma parceria, ou não vai aguentar, com o orçamento que tem, manter de pé essas obras que já tinham e as obras que estão sendo feitas agora. Então essa é a diferença das coisas. Então hoje o orçamento de Poá, Jair, se você tiver uma boa gestão, que é o que não está tendo agora, e volto a dizer, não põe só a culpa no prefeito não. Pode me chamar de puxa-saco do prefeito, quem quiser aí, como fala, mas o prefeito ele tem que ter uma equipe técnica. Eu falava isso com o Rodrigo segunda-feira em Suzano, porque o pessoal perguntou como é que pode o mesmo partido ter duas ações totalmente diferentes. O Rodrigo tem uma baita equipe. Então o Jean, ele não pôde montar essa equipe que talvez ele até quisesse. Então essa é uma análise aí do executivo. Você perguntou também Qual que é a visão que a pessoa de casa precisa saber na hora de errar menos, né? Porque com todos esses perfis diferentes, que nem Ferraz está tendo assim, aquele que é do passado, que quer voltar, sim, aquele que está no atual, os que se dizem novos, o que a pessoa precisa olhar? Não é querendo pontuar, mas nós acreditamos, na última eleição, assim, 2 meninos novos, o Jean e Marquinho, 2 vereadores, 2 pessoas que já conhecem Poá de cabo a rabo, como a gente diz, e poxa, 2 caras novos, 2 vereadores já estão aí na lida, e o pessoal falou, vai dar certo, ele já tem experiência política e tal, legal. A experiência política não é tudo, é que nem eu falei, nós precisamos ver a trajetória, nós precisamos ver o que você fez, até como vereador, o que o Jairzinho trouxe para o povo. Porque o que acontece hoje? O povo olha, Jair, e é isso que eu queria, dentro da tua pergunta, tem que olhar uma coisa, em qualquer candidato a cargo eletivo, a trajetória dele, a vida dele, jurídica inclusive, que tem muita gente pendurada aí com o nome mais sujo que pau de galinheiro e tá aí querendo se posar de bonzinho, e a trajetória do que esse cara, por exemplo, o cara tá há 8 anos no mandato, tá, quais são os projetos dele, o que ele fez efetivamente a não ser propaganda, a não ser falar. Então, o que o povo de Poá, de Ferraz, do Brasil inteiro, porque eu sempre falo o seguinte, a eleição principal é a municipal. Para mim, no país, a eleição municipal é a principal. Porque é aqui que decide, porque aqui que começa e o fim é em Brasília. Começa na cidade. Então, o povo vai ter que ver agora o seguinte, nós precisamos de renovação, sim. Nós temos hoje vários pré-candidatos a prefeito que já são vereadores. Não vou generalizar, porque tem gente boa sim. Só que, peraí, deu certo juntar 2 vereadores? Não deu. Hoje Poá está carecendo do novo de verdade. De aparecer um nome, mas aí barra naquele negócio, gente, o pessoal, agora preste atenção nisso que eu vou falar dentro da pergunta do Jair. Tem muita gente gastando hoje mais de 100 mil reais já como pré-candidato a vereador e a prefeito. Imagina esses caras lá dentro. Então tem que analisar já por aí. Onde esse cara está arrumando tanto dinheiro? De onde que está vendo tudo isso? Ele vai recuperar isso como? Então isso é uma das coisas. E a outra é novo mesmo? Quem que está apoiando? Quem que está dentro? Porque se Poá hoje tivesse uma terceira via, Jair, você pode ter certeza que ia para frente, porque o pessoal está carecendo do novo. Então prestem atenção nisso. O que o povo tem que entender nem sempre a cara nova é o novo. Saber trajetória, capacitação, uma coisa que... O grupo envolve, por exemplo, assim, tá novo, né? O nome nunca saiu. Sim. Mas aí em torno dessa pessoa tem pessoas que é da velha política. Exatamente. É lógico que numa cidade pequena, Jair, você nunca vai estar imune aos políticos mais antigos. Claro, normal. Qualquer grupo que você tiver... Tem que analisar a pessoa. Tem que analisar a pessoa, porque qualquer grupo que você tiver... Tem pessoas que já participaram de outros grupos. Exatamente. E aí, eu vou até falar de mim agora, o que falaram. Pô, mas o Leonel participou, mandato do Marcelo Cândido, mandato do Testinha, mandato do Marcos, mandato do Jean. Em cima disso tem até uma pessoa que chegou agora, que eu lembrei que foi o Marcos Martinelli que chegou, que antigamente as pessoas falavam, tá com a Priscila, sim, que fala que é novo, os Martinelli são os mais antigos. O Rodrigo Gambari, deputado, sempre deixou bem claro, quero que estejam comigo, porque enquanto estiverem em outros lugares, sempre fizeram coisas boas. Então, para mim, não tem problema nenhum, segundo o deputado, estar com pessoas que, de certa forma, produziram no município. É mais ou menos isso, não? Exatamente. Primeiro, antes que eu esqueça, Valdemir Taveira, um grande abraço, um beijo no seu coração. O Valdemir Taveira é um grande apoiador meu. Tem pergunta dele para você daqui a pouco. E o que acontece, Jair? Isso que você falou.
eu trabalhei muitos mandatos, até por causa dos bastidores. E aí, graças a Deus, quando me falam isso, pô, mas você já teve conselho? Por competência. Porque quando você tem competência, o Mané do PT está aqui, ele vai entender o que eu vou falar. Você consegue trabalhar em 2000 e não sei quanto com o Estevão Galvão, o deputado hoje, na época prefeito, e quando o Marcelo assume, você vai trabalhar com o Marcelo. Verdade. Aí você fala assim, mas Marcelo com o Estevão sai faísca. Mas peraí, eu não estou fazendo política, eu estou exercendo aquilo pelo qual eu fui chamado e capacitado. Então isso de você estar convivendo ou estar em mandato de alguém, não quer dizer que você está apoiando as ações e a política daquela pessoa. Então isso para mim me deu, inclusive, Jair, bagagem de ter trabalhado com tanta gente diferente, tantos políticos diferentes, e nunca perder o meu viés. Hoje está na moda falar viés, mas nunca perder minha ideologia, nunca perder aquilo que eu aprendi, que é ou você governa, seja legislativo, executivo, com o povo do seu lado, ou você vai errar. Muito mais do que você falou que a gente pode até errar. Tá certo. Pessoal, nós vamos chegando na parte final, mas eu agora vou entrar na questão política partidária, até para poder as pessoas entenderem da cidade que lado você está. Nós sabemos também que você é um comunicador, tem seu programa, mas aqui você está vindo enquanto entrevistado de pré-candidato. Então a gente não pode fugir dessa pergunta. Gostaria de saber, e as pessoas também, principalmente de Poá, qual partido você é filiado, quem que o partido vai lançar como prefeito, ou está fazendo alguma aliança, para as pessoas já poder se posicionar. Inclusive, essas são as perguntas do Valdemir Taveira, que gostaria de saber qual partido ele está afiliado, e o Edson Bosco, que é de Poá, que nos assiste sempre, perguntando qual pré-candidato a prefeito que o Marcos Dornel nem tinha lido a pergunta dele. Irá apoiar. Deixa eu dar um bom dia aqui pro meu amigo Edinho do Quêmio, vereador da cidade lá de Poá. Ele escreveu aqui um texto, né? Mas não dá para me ler, que é muito grande, mas depois eu leio. Bom, a pergunta que todo mundo faz quando você fala... Você deve sofrer isso também. Claro. Quando você fala que é pré-candidato, que prefeito você vai, Jair? O que menos me interessa hoje, olha só a diferença, como é que está a cabeça do povo. Você é pré-candidato a vereador e o cara já está perguntando para você com que prefeito você vai. Certo. Primeira resposta, Marcos Dornel. Já vou responder tudo que me perguntar. O Marcos Dornel pode estar com qual prefeito for. Ele vai continuar sendo Marcos Dornel, cobrando como tem que cobrar. Então, eu não dependo do prefeito que estiver lá para fazer o meu trabalho. Certo. Então, eu fico um pouco apavorado quando pergunto, com que prefeito você está? Pô, peraí, você já quer que eu alie com o prefeito? Você já está querendo que eu faça aliança com o prefeito? Depois você vai me chamar de G não sei o que, G não sei o que lá. Então, essa pergunta, o pessoal já tem que começar a mudar essa cabeça também. Não interessa o Jairzinho aqui, vou falar o Jairzinho cenário agora. Não adianta, não interessa que prefeito ele vai apoiar. Interessa o que ele vai ser. Porque a gente corre o risco de apoiar o prefeito e entrar outro e nós entramos para a Câmara. E aí, o meu prefeito não entrou, não vou fazer mais nada. Então é a primeira pergunta, eu já vou responder tudo. Aliás, partido. Daí todo mundo, que partido você está? Primeiro lugar, eu vou ter que dar um exemplo, eu sei que a gente está meio corrido. Eu sou um cara, eu vou falar para você que escandaliza, eu tenho tatuagem. Então eu sou pastor, quase 30 anos eu tenho tatuagem. Então muitas vezes eu fui pregar numa igreja, e você vai de terno, gravata, e você pega os caras, nossa, pastor, você é uma bênção, olha, que pastor abençoado. Aí você vai num retiro espiritual, que você tira a camisa para ir na piscina, e os caras veem tua tatuagem, você já é do Satanás. Aí já mudou. Aí eu falo, o que mudou na minha personalidade? Hoje eu estou filiado ao PCdoB. PCdoB. E aí, esse peso que tentam jogar nas minhas costas, eles não vão jogar. É comunista. O que é comunista para você? É isso que eu tenho falado com as pessoas. O que significa comunista? O meu pai foi do Partido Comunista lá em 1960 e não sei quanto, 50 e pouco. Aquele partido era mais pesado. Hoje, a sigla partidária, apesar que eu tenho minhas ideologias partidárias, tudo isso, ela é o que menos importa na vida do cidadão que está querendo um cargo eletivo. Até porque o partido ele tem o seu peso, mas eu tenho hoje, na minha base eleitoral, pessoas desde mais de extrema direita como de extrema esquerda. Por quê? Porque eles confiam no nome Marcos Dornel na política que eu faço. Só uma parte. Esse dia eu estava conversando, inclusive, com o Mané do PT que está aqui sobre essa questão de direita e esquerda. Ele defende muito que político tem que ter lado. Tá? Se está na esquerda tem que defender as bandeiras da esquerda. Quem está na direita tem que defender a bandeira da direita. E eu falei exatamente isso. A minha opinião, o que tem acabado, na minha opinião, pois até o Mané vai poder falar sobre esse aspecto, que tem acabado muito com o mundo, com o país, com o Brasil, e Ferraz não fica longe, essa questão de as pessoas defender grupos políticos como fosse time de futebol.
né? Eu acho que as pessoas têm que olhar pro ser humano. O que a pessoa tem de bom? Sim. Tá? É claro que tá do lado da esquerda, tá do lado da direita, as pessoas vão querer quem que é o presidente, quem que é o prefeito, que vai estar junto, mas as pessoas precisam entender se aquela pessoa, ela dentro de algum grupo político, ela vai poder ajudar o partido até a melhorar. Exatamente. Né? Porque às vezes o partido está tão engessado numa questão e a pessoa está lá, você acha que a pessoa vai ser influenciada pelo partido. Ao contrário, pode ser que a pessoa influencie o partido a melhorar em seus aspectos. E aí eu discordei do Mané e a gente vai falar sobre essa questão daqui a pouquinho. É mais ou menos isso, né? Inclusive, você falou agora a coisa certa. Quando o PCdoB me chamou, eu tenho uma história com o PCdoB há muitos anos, porque eu sou um dos prepulsores aí, comecei o movimento dos blogueiros progressistas há muitos anos atrás. Certo. Mundial, brasileiro e tudo, a gente andou muito com o Paulo Henrique e tudo, que era ligado ao Barão Tararé, que é o PCdoB, a Nata e tudo. O partido realmente está numa renovação, inclusive em Poá, e eu fui convidado justamente, você respondeu por mim, porque nós temos que fazer o povo entender que política tem que ter lado, sim. E qual é o meu lado, Jair? O lado do PCdoB e o lado de qualquer partido que seja digno. É o lado do povo. Então o meu lado é o lado das políticas públicas, do social, da educação, né, da cultura, do esporte, mas isso com políticas públicas sérias. E só dá para fazer isso quando você tem partido que tem ideologia nesse sentido. Então eu me identifiquei muito e me identifico há muito tempo. Ah, você é de esquerda, de direita? Eu sou do povo. É lógico, se o povo é ser esquerda, eu sou esquerda. Se o povo é ser direita, eu sou direita. Mas não sou direita. Porque hoje o que a gente vê no país são duas extremidades. E o que está acontecendo hoje, o povo está sofrendo muito, justamente o Jair falou tudo. Política virou torcida de futebol. Eu pego um ídolo meu lá, eu quero agora esse cara, e não pode. Aí o cara erra, faz o que quiser, tá sempre torcendo, tá sempre lá, tá do lado da pessoa. Eu vou dar dois exemplos claros. Eu não tenho problema de falar. Vamos colocar o Lula e vamos colocar o Jair Bolsonaro. Com todos os problemas que o Lula teve, com os erros dele, se você olhar para os esquerdistas mesmo, os petistas mesmo, parece que o Lula, ele é o Deus, nunca fez nada de errado. Para mim tá errado, ele teve muitos acertos, foi o que eu falei pro Mané. Mas errou bastante também. Você olha pro Jair Bolsonaro, tem os seus acertos? Claro que tem, mas já errou bastante também. Então o povo precisa entender que você tem que estar do lado do cidadão, do político, quando ele tá fazendo coisa boa. Sim. Quando ele começou a fazer coisa ruim, você não pode torcer para ele como fosse um time de futebol, né? O Lula, ele mudou a cara do país. Você citou isso, vão até falar nível federal, porque eu pude trabalhar, na época até junto, Lula, Dilma, ele foi o primeiro blogueiro do Brasil que nós ajudamos a construir o blog dele, né, na época. Mas aquele negócio, quando você tem o poder e quando você está numa cadeira como a de presidente da República, você está cercado de muita gente que você achou que conhecia, muitas vezes não conhecia. E eu sempre encaro o PT antes e depois do Lula. O Lula, eu falo às vezes do prefeito de Poá e vou falar do Lula. O Lula errou bastante, até porque foi refém de muitas coisas. Como o Bolsonaro também é refém, não tem jeito. Quando você não tem lado assim, que eu digo que você não tem saída, você acaba virando refém. E é uma das coisas, por que até hoje, Jair, eu não quis ser candidato? Justamente porque eu não queria ser refém de ninguém. Então hoje eu tenho a liberdade partidária, inclusive, me deram autonomia para que eu fizesse a política como eu aprendi, para que realmente o pessoal começasse a entender que ser comunista, ser direitista, isso é o de menos hoje num país que nós precisamos, vamos falar município e país, precisamos reconstruir. Nós estamos no meio de uma pandemia e o que mais tem que se pensar agora é o que não estão pensando, o que nós vamos fazer depois. Tá certo. Ó, estamos chegando na parte final do programa. Vou responder o Célio Santos, falou assim, mostra um acerto do Bolsonaro. Eu não tô vendo escândalo, corrupção, não tô vendo o nego indo preso, petrolão, dinheiro, não tô vendo essas coisas. Pra mim, tem um ditado que é assim, terra de cego, quem tem um olho é rei. Então eu não tô vendo nada disso no governo do Jair Bolsonaro, em questão da economia também. Se não tivesse acontecido a pandemia que tá aqui, eu tenho certeza que estaria muito melhor. E olha que eu não sou Bolsonaro roxo não, eu tô falando de coisas verdadeiras. Eu acho que a pessoa tem que ser imparcial nas colocações. Então, tá ótimo o governo do Jair Bolsonaro? Claro que não. Mas só o fato da gente levantar de manhã, o que a gente vê de gente falando mal do Bolsonaro é porque ele fala errado, é porque ele põe a máscara torta, é porque não sei o que, é porque tá andando torto na rua, é porque tropeçou e caiu de joelho. É o que estão falando do Bolsonaro. Muito diferente do que falava quando o PT, a Dilma, era presidente da República. Tem que falar a verdade, gente. Aqui a gente precisa ser pontual. É claro que o Mané tá aqui, tá ficando bravo, tá ficando roxo. Até vendo o Mané aqui, eu posso falar uma coisa. A Dilma, você citou, eu quero que me aponte o que a Dilma errou.
A verdade é essa, ela teve impeachment, mas até hoje ninguém provou nada. Aí do Lula provaram algumas coisas, entre aspas, mas não provaram nada. Está dentro do que você falou. Então, o que eu prezo, eu tenho lado sim. E eu, sempre que for o lado do povo, eu estarei nele. Se quer chamar isso de esquerda, radical... Eu sou Bolsonaro. Estão dizendo que você é Bolsonaro lilás. Se você não é roxo, é Bolsonaro lilás. Gente, da onde que manda o poder? Não, deixa eu te falar, eu não consigo ir a favor da coisa que eu não acho que é verdade. A verdade pra mim eu tenho que falar, independente se eu gosto ou não da pessoa. Por exemplo, ontem mesmo, nós falamos de uma verdade de uma pessoa que me decepcionei, que até dias atrás eu tava falando bem dela porque a minha família tem um vínculo muito grande que é a família do Zabissar. Errou e errou feio. E não é por isso, das amizades que eu tenho com ele, por causa da família, que ele tem que desrespeitar a minha família. Errou, ele tem que pagar o preço, gente. Eu acho que nós precisamos entender o que você entende como política de verdade. Torcida de futebol, eu não vejo Lula como o Corinthians e também não vejo o Jair Bolsonaro como o Corinthians. Meu time de futebol eu vou torcer sim, pode estar perdendo de 10-0, tem o 7-1, a seleção brasileira perdendo de 7-1 e eu vou continuar torcendo pra ela. Agora, se eu olhar o Lula e olhar o Bolsonaro, quando errar e for daqui, eu vou falar mesmo, eu não tenho problema nenhum com isso. Olha, fazer política, Jair, que é o que eu fujo minha vida inteira, no erro dos outros, então. Isso não é política. Hoje o que eu vejo é todo mundo trabalhando e apontando o erro. Não estou falando de Jair Bolsonaro, vamos falar da cidade, vamos voltar para o município. Todo mundo, olha, o prefeito errou nisso, errou nisso, errou nisso. Gente, acerto é obrigação. Eu já tenho por isso. Agora, eu fazer minha campanha em cima do erro do outro, eu estou mostrando o quê? Que eu não tenho competência. Porque pode ser que eu sente lá amanhã e cometa o mesmo erro. Sim. Então eu estou olhando pro erro dele para eu não fazer. Agora, a hora que eu começar a falar mal ou falar do erro do Jair, eu estou falando mais de mim do que do Jair. Porque eu estou projetando eu nele. Eu estou usando teu nome para não falar nomes. Então hoje eu estou vendo muito uma política de apontar erros. Isso é fácil. Se você entrar na minha casa para ver só erro, você só vai ver erro. Se você entrar na minha casa neutro, você vai ver o que é bom e o que é ruim. É isso aí, neutralidade eu acho que é tudo. A neutralidade é assim, a política ela não pode ter neutralidade, a verdade é essa, você tem que ter lado, continuo dizendo. Da onde que emana o poder do povo? E para quem é o poder? Então, se eu for um político que não estou do lado de políticas públicas para o do lado povo, do povo, você não vai ficar vestindo a camisa do cara, mas sim do que ele está fazendo, né? Exatamente. Então eu não posso me colocar, perguntar aí, para quem você vai com o prefeito? Gente, o que menos me importa hoje é quem vai ser o prefeito. Mas quem que é o prefeito Hoje o partido PCdoB está na conversa de 99% com o vereador Azuir, o pré-candidato a prefeito. Certo. Vai falar, Marcos Leonel, você está com o Azuir? Tô e não tô. Se você estiver no partido... O partido vai coligar, eu vou estar junto com a coligação. Só que eu não posso me ater ao prefeito, ao pré-candidato a prefeito, porque nem prefeito ele é. Eu tenho que me atentar àquilo que eu posso contribuir com a experiência, com bagagem, com a política, com qualquer prefeito que for eleito. Verdade. Porque a gente, é que nem você falou, pesquisa a gente tem, só que a gente não... Eu já vi cara na pesquisa que nem aparecia e ganhou a eleição. E já vi vice-versa, o cara que estava em primeiro e perder. Então, se for o Azuir, eu quero até deixar bem claro, se for o Azuir mesmo, é um cara que, quando você olha a trajetória, você não vê, você falou tudo, você respondeu, você não vê aquelas porcaria, aquelas falcatruas, um monte de coisa. Ele fala pouco, ele é um cara povão, nordestino, que nem o nosso amigo Carranca aí, o Júnior, e o pessoal às vezes fala isso, pô, mas o Azuir não sabe... Gente... Eu prefiro uma pessoa que não fale muito e que haja muito do que a pessoa que fala demais, tem oratória linda em tribuna da Câmara e não faz nada. Tá certo. Gente, quero agradecer, Dornel. Espaço é curto, mas nós fizemos bastante. Quanto tempo de entrevista? Já estamos quase 1 hora, né? De tempo. Hã? 1h10. 1h10, né? Não só de entrevista, porque o Carranca falou da pizza. Nós fizemos uns 20 minutos de introdução, tá bem o tempo, daqui a pouquinho tem mais aqui com o Mané do PT. Dornel, muito obrigado por ter aceito o convite, tá bom? Suas considerações finais. Gente, obrigado, eu que agradeço ao Júnior, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Também. Não adianta, Jair, você é legal, mas o Júnior é o cara. Não tem jeito. O Júnior é o cara que é a cara da TV Cenário. É o Carranca. Da TV Cenário, Bom Dia Ferraz, está muito bem assistido, mesmo quando você tiver que sair dia 10. Quero agradecer a todo mundo, o carinho do povo aí. Eu não sei se entrou bastante gente ou se não. Eu não me preocupo. Entrou uma carrada de gente. Com a audiência, porque tem gente que fica falando da audiência. Eu falo, gente, a audiência... Mas o programa Bom Dia Ferraz, Dornel, ele se tornou referência na cidade. Sim, poxa. Porque as pessoas sabem que a gente fala com a verdade. E a verdade, como eu digo sempre, né, é o caminho mais curto. Você falando a verdade, você tem grupos de tudo quanto é lado assistindo a gente. Porque às vezes você monta um programa e só tem um grupo assistindo, porque você só fala daquele grupo. Aqui a gente fala de todo mundo e é por isso que todo mundo assiste aqui o Bom Dia Ferraz.
errados. E eu comungo da sua opinião, que o Júnior é um espetáculo, um cara do bem. Deus é bom em cada Ele me pagou, viu, gente? Depois eu vou cobrar dele. Uma pizza. E só nas considerações finais, para não tomar mais tempo do Mané, é o que eu falo, gente. Analisem, pesquisem. Eu não sou perfeito. O Jair é perfeito. Não existe perfeito a não ser Deus. Só que a gente tem uma trajetória que nos orgulha. Verdade. Que me dá o credenciamento para eu poder me colocar à disposição de um povo tão sofrido, de um pessoal que não tem para onde correr. A verdade é essa. Então, é o que eu falei outro dia, eu não preciso ficar assinando documento, que nem o pessoal... Não prestou? Colocou, tira. Não tenha dúvida. Eu mesmo já falei isso com a minha família. Quando eu tiver ruim, me tira. Porque eu não quero ser taxado depois. Então, eu só peço isso. Pessoal, preste atenção. De novo, obrigado pela TV Cenário. Preste atenção na trajetória. Pesquisa a vida da pessoa. Você vai gastar 10, 15 minutos pesquisando, que vale 4 anos. E procure o novo de verdade. Quem está por trás? Que nem agora, cesta básica virou moeda de troca. Meu Deus do céu, eu nunca vi tanta gente pedindo alimento. Eu peço pro Júnior, o Júnior me doa com o maior coração e eu vou doar pro Lucas dizendo sou eu. Isso está acontecendo direto. Então eu estou fora disso. Estou me prevenindo, sou do grupo de risco do Covid. Então não espere que eu vá ficar andando na casa dos outros. Não espere até que a Organização Mundial de Saúde, os cientistas falem, não, está liberado. Aí, porque eu vou seguir cabalmente. E mais uma vez, obrigado, me perdoem alguma coisa. Se tem alguns nomes aqui, se vocês se sentiram ofendidos, me perdoem. Não é questão ofensiva, é uma questão só de elucidar algumas coisas. Tá. Deus abençoe, obrigado. Dornel, mais uma vez, obrigado. Pessoal, vamos colocar aqui rapidamente um vídeo. Deixa eu ver se eu pego um vídeo aqui para colocar. Enquanto a gente se despede de Dornel, tem daqui a pouquinho, né?